Boa noite, irmãos. Tá longe para ser pastor, viu? Bem longe ainda. Quando eu vejo o Felipe trabalhando, eu falo, gente, o homem ama a Deus mesmo, velho. Ama a Deus de verdade, porque ter a paciência que ele tem, eu não tenho ainda. Mas Deus está trabalhando comigo, no meu coração. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Eu tinha pensado em trazer um estudo, um novo estudo, mas o pastor pediu para dar continuidade. Eu creio que Deus vai abençoar e vai usar ao servo dele nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. Opa! Tem as crianças, né? As crianças não se manifestaram, aí eu fiquei perdido. Vai sair as crianças hoje? Com quem? Irmã. Então, puxa as crianças aí. Vamos orar por elas aqui mesmo. Não vou... se elas quiserem vir, a gente ora por elas. Quer vir? Não pode, né? Esqueci que não pode, mas tá bom, vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, ó Deus, por este maravilhoso dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo culto da manhã. Obrigado, Senhor, pelo almoço, pela tarde de descanso. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que veio compartilhar e ouvir a palavra do Senhor. Ó Pai, eu peço agora para esses pequeninos, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos coraçõezinhos deles, ó Pai, ainda jovens, ó Deus, possam entender o que o Senhor fez por eles lá na cruz, ó Deus. E eu creio que eles já entendem. E, ó Pai, certamente um dia serão crianças, homens, mulheres de Deus, ó Pai. Abençoe o momento que eles vão ter, abençoe o nosso momento aqui também, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Então, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Quem não tiver o auxílio de uma Bíblia, a gente está projetando aqui em cima, tá bom? Espero que sim, deixa eu ver. Tá, pode acompanhar. Irmãos, há alguns domingos nós estamos estudando as mensagens de Jesus para as igrejas da Ásia, por meio do Espírito Santo, através do apóstolo João. E hoje nós vamos estudar o que Jesus disse à igreja de Tiatira. Tiatira, diferente das outras cidades, que eram dominadas pela política e pela religião, Tiatira tinha o seu foco principal no comércio. Essa informação é extremamente importante para a gente poder entender a realidade na qual a igreja vivia. A gente precisa ouvir um pouco sobre a história para que a gente possa entender o que aconteceu e qual foi o motivo da carta que Jesus escreveu para essa igreja. Por ser uma cidade voltada para a economia, comércio de produtos e até artesanatos, Tiatira possui uma associação comercial, igual nós temos aqui, Associação Comercial de Ituverava, uma espécie de clube, onde os associados podiam comprar e vender. Somente, vejam bem, somente os associados poderiam comprar e vender. O Grêmio possuía reuniões periódicas e ao final das reuniões, os associados faziam uma festa, com comidas, com banquetes, todos eles consagrados a ídolos e a falsos deuses. Além disso, durante o evento, orgias sexuais, práticas sexuais também eram praticadas por eles dentro dessa festa. Então, deu para perceber que era uma festa mundão mesmo, né? Tinha uma desculpa de que é uma reunião comercial com os comerciantes da cidade, mas depois rolava coisas horríveis. Apocalipse 2, 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza,
Com seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Pai, eterno Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado por termos, ó Deus, ela escrita em nosso idioma, no português, ó Pai. Obrigado, Senhor. Tantas nações, tantos povos queriam ter a Bíblia, ó Pai, em suas línguas e não têm. Nós temos esse privilégio, Senhor. Obrigado pelo país em que nós vivemos, por ser um país, ó Deus, livre, um país laico, Senhor, que podemos, ó Pai, cultuar ao Senhor com toda a liberdade, Pai. Obrigado por isso. E Pai, eu peço que o Senhor use o Teu servo nessa noite, para que eu venha falar apenas aquilo que Te agrada, Senhor, aquilo que os meus irmãos aqui precisam ouvir da parte do Senhor, ó Deus. Me ajude, me dê sabedoria neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos os olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus se revela à igreja como Deus que tudo vê. A expressão olhos como chama de fogo significa que Jesus é capaz de enxergar o mais fundo, mais profundo dos pensamentos. Ele é capaz de ver o coração de uma pessoa e conhecer as mais profundas intenções dos homens. Ele vê o que está oculto. Ele vê aquilo que ninguém mais pode ver. Ele vê o presente, mas ele também vê o passado e ele vê o futuro. Esses são os olhos do Senhor Jesus. Os seus pés, como bronze, se referem à justiça divina que não falha, e no seu devido tempo trará juízo a todas as obras que nós praticamos. Tudo que nós fazemos, todas as obras que fazemos, um dia nós teremos que prestar contas diante de Deus por cada palavra, por cada pensamento, por cada atitude, por cada ação. Versículo 19: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, a igreja de Tiatira era marcada pelo amor, pela fé, pelo empenho na obra do Senhor. Era uma igreja perseverante, que jamais desistia diante de uma dificuldade. Era uma igreja que estava progredindo, ela estava crescendo. Irmãos, é isso que Satanás gosta. Ele gosta de atacar essas igrejas, as igrejas que estão crescendo, as igrejas que estão indo no caminho certo. Ele gosta de atacar esse tipo de igreja. Isso me faz refletir, irmãos, sobre como estão as igrejas ultimamente. Não só a nossa, não especificamente a nossa, mas as igrejas lá fora, o mundo afora. Irmãos, eu vejo irmãos que na primeira dificuldade que encontra dentro da igreja, desanima e pula fora.
Eu vejo também que tem irmãs que no primeiro desentendimento com outra irmã, vira as costas para a igreja. Isso, irmão, sem falar no egoísmo de alguns, que pensam da seguinte forma: se eu não for no culto hoje, não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai se importar, ninguém vai sentir a minha falta. Irmãos, eu vejo pessoas que não se cumprimentam dentro da igreja, não cumprimentam os outros irmãos. Vem, senta, sem cumprimentar ninguém, e vai embora, sem cumprimentar ninguém. São pessoas que só vêm para o culto, pensando no que pode receber, e nada no que pode oferecer e servir. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Amados, eu creio que o ponto central aqui desse texto é sobre posicionamento. A igreja precisa ter posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante deste mundo caído, deste mundo que está indo, nós estamos indo na contramão. Nós precisamos nos posicionar quando a nossa fé é questionada. Apesar da igreja de Tiatira ser uma igreja com diversas qualidades, como nós lemos, ela estava perdendo o seu posicionamento diante do sistema que rodeava, que ela estava rodeada. Os crentes estavam vivendo um dilema naquela igreja: servir a Deus e contar com a provisão divina, o sustento de Deus, ou se envolver com a associação, com aquele grêmio comercial, e para não ficar de fora do comércio, não perder o seu poder de compra e venda. Consegue entender o dilema? Ou servir a Deus, ou se entrar no sistema deles para poder comprar e vender. Era a realidade da igreja. Diante disso surge uma profetisa chamada Jezabel. Ela estava ensinando, meus irmãos, e induzindo a igreja a cometer imoralidade sexual sem o peso na consciência. Como assim, sem peso na consciência? Ela pregava uma falsa doutrina: experimente o pecado para poder vencê-lo. Experimente o pecado, meu irmão e minha irmã, para você poder vencê-lo. Basicamente ela dizia aos crentes: olha só, vejam bem, crentes, irmãos da igreja, vocês precisam conhecer, experimentar, praticar o pecado naquelas reuniões, principalmente naquelas reuniões, naqueles encontros da associação, para poder vencer. Vocês precisam aprender, experimentar, para depois vencer o pecado. Vocês concordam com isso? Não mesmo. Mas essa falsa profetisa estava conseguindo fazer a cabeça de alguns crentes dentro da igreja. Alguns crentes estavam concordando com ela e praticando essas coisas. Uma mulher usada pelo diabo para destruir a igreja, que estava indo bem, destruir a igreja de dentro para fora. A igreja estava progredindo. E ele tem usado isso nos dias de hoje. Ele tem usado falsos pastores no meio de igrejas, no meio das igrejas, pastores pregando prosperidade, pregando vitória. Em nome de Jesus, você vai conseguir aquela casa que você tanto quer. Em nome de Jesus, as pessoas que te humilharam vão ser humilhadas e você será exaltado. Pode soar um tanto, poxa vida, amém, né? Glória a Deus. Mas, gente, isso é falso. Deus nunca prometeu isso. Pelo contrário, Ele diz que aquele que se humilhar, esse sim será exaltado. Ele não prometeu te dar o mundo todo. Ele prometeu que estaria com você todos os dias até o fim da sua vida.
Ele prometeu para você suprir as suas necessidades. Nós vemos evangelhos deturpados, evangelhos distorcidos para agradar pessoas, para satisfazer os prazeres das pessoas. Igrejas inclusivas. Vamos incluir todo mundo. Vem todo mundo. Vamos incluir. A gente tem que ser maleável também. A gente não pode, ser a ferro e fogo. Vamos ser maleável aqui com todo mundo. E vai deixando a doutrina de lado, vai deixando os ensinos, o evangelho de lado. Irmãos, pasmem. Homens e até garotos de 14 anos que se dizem profetas do Senhor, espalhando mentiras, induzindo pessoas a abandonarem o tratamento médico, porque eles já liberaram a cura. Não, minha irmã, para de tomar esse remédio aí, para de ir nas sessões de quimioterapia, você já está curado, em nome de Jesus, já te curei aqui. Pega o laudo, rasga. Um jovem de 14 anos eu vi fazendo isso. E pessoas dando glória, pessoas aplaudindo esse garoto. Alguns já devem saber de quem eu estou falando. Experimentar para poder vencer. É isso que Satanás está dizendo para mim e para você todos os dias, para tentar nos desviar do caminho do Senhor. Amados, a igreja de Tiatira estava dividida. E a gente sabe que uma igreja dividida, ela não prospera. A igreja dividida, ela morre. Haviam pessoas fiéis a Deus, pessoas que realmente adoravam a Deus, pessoas que realmente serviam a Deus e ao Evangelho, mas também haviam pessoas que toleravam o falso ensino de Jezabel, e também pessoas que criam e compactuavam com ela. O maior problema dessa igreja, meus irmãos, é que essa igreja não se posicionou e não expulsou esse tipo de coisa do meio deles. Coisa que, se isso acontecer na nossa igreja, nós precisamos tomar providências. Se alguém se levantar e vir aqui à frente, pregar algo estranho daquilo que nós já temos aprendido, e vocês sabem o que é estranho, nós temos maturidade para isso, nós não podemos cair na conversa dessa pessoa. A gente precisa silenciá-la, não expulsar da igreja, mas a gente precisa silenciá-la, porque ela não pode induzir os irmãos para o caminho errado. Por isso, meus irmãos, precisamos nos posicionar e encarar as consequências de viver uma vida consagrada a Jesus, custe o que custar. E pode custar algo para você. Servir a Deus pode custar algo a você. Pode custar o seu tempo, pode custar uma amizade, pode custar o relacionamento dentro de casa às vezes. Por nós servirmos a Deus, por nós mantermos a nossa consciência limpa, mantermos uma boa conduta, pessoas que são contrárias a isso vão se afastar de nós. Amigos vão se afastar de nós por causa disso. Mas lembre-se, nós estamos no caminho certo. Amém? Estamos no caminho certo. Custe o que custar. Precisamos confiar que Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades. Não podemos abrir brechas para que falsos profetas nos desviem do caminho da santificação. Não podemos, meus irmãos. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Deus dá tempo para que eu e você se arrependa. Versículo 22, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que
se arrependam de suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Olha isso, meus irmãos. Olha que coisa séria nós acabamos de ler. Ah, Deus é amor. Ele ama todo mundo. Ah, como Deus é bondoso, carinhoso. Mas esse Deus também é justo. E Ele vai executar a sua justiça. Ele nos dá tempo para que a gente se arrependa no nosso pecado. Mas se a gente não se arrepender, Ele vai nos castigar. Retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Ele não vai retribuir por aquilo que seus pais fizeram. Ele vai retribuir pelo que você fez. Você vai responder pelos seus atos. Hoje em dia, meus irmãos, os crentes estão mais interessados em conhecer as obras de Satanás, conhecer o que Satanás faz, como ele age, do que conhecer a preciosidade e a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Ao invés de se aprofundar no Evangelho de Cristo, na beleza, na preciosidade, está atrás de coisas ocultas. Crentes buscando novidades, buscando experiências, revelações, ao invés de se apegar fielmente à palavra que tem aprendido desde o dia da sua conversão. Existem pessoas de dentro da igreja, não estou falando da nossa, estou falando das igrejas aí fora. Talvez aqui, eu creio que não, espero que não, mas existem pessoas dentro da igreja que estão oferecendo os seus corpos, a sua consciência, em sacrifício aos prazeres do pecado. Estão vivendo como o mundo vive. Se a gente pegar um crente desse e colocar ele do lado de um incrédulo que adora viver mentindo, espalhando confusão, a gente não vai ver diferença alguma. Um cristão, alguém que se diz cristão, antes não dissesse que era crente. Porque se você diz que é crente e vive de maneira errada, é melhor você não falar. É melhor você ficar quieto. Pessoas sacrificando a sua consciência. Sacrificando a sua consciência. Até uma boa consciência que tinha, a boa consciência que tinha não tem mais. Não influencia mais. O Espírito Santo que habita dentro de alguns crentes está na UTI, respirando por aparelhos. O Espírito Santo não tem mais poder, ação dentro de algumas pessoas. Nem incomoda mais. Daí eu pergunto para vocês, o que adianta uma pessoa assim vir à igreja? O que adianta uma pessoa assim dar glória a Deus? Vir aqui, levantar a mão, louvar, o que adianta se essa pessoa não vive o dia a dia dela? Uma vida que agrada a Deus. Mas, meus irmãos, queria dizer para vocês que Deus é longânimo. Ele é tardio em irar-se. Deus é bondoso, Ele é paciente e tem compaixão pelas pessoas. Deus teve compaixão de Jezabel. Ele deu um tempo para que Jezabel se arrependesse do seu pecado. Versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Ele nos dá tempo, irmãos, para que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele está te dando tempo hoje para você se arrepender. Está dando a oportunidade para você abandonar o seu pecado antes que Ele derrame o castigo sobre você. E isso serve para mim também. Ele, diariamente, as misericórdias do Senhor se renovam. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova pela manhã. Então todo dia Deus está te dando uma chance para você
abandonar o seu pecado, abandonar o seu erro. Mas eu queria dizer para você que se você persistir no seu erro, vai chegar um dia que ele vai pesar a mão dele sobre você. Alguém que possa dizer ou pensar assim: tal coisa que eu faço nem é tão ruim assim, Deus não me castiga, Deus não me castigou ainda. Cuidado. Ou Deus está te dando tempo para você se arrepender, ou você nem é filho de Deus. Tome cuidado. Alguém que diz assim: olha lá o irmão, está sempre envolvido em esquemas, nunca passa necessidade, está sempre feliz, vive se divertindo, curtindo os prazeres, e Deus não faz nada. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Gravem isso que eu vou dizer, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando você é filho de Deus, e o castigo demora para vir, pode ter certeza, Deus está te dando o tempo para se arrepender, antes que Ele derrame a sua ira sobre você. Eu vou repetir mais uma vez. Quando você é filho de Deus, e o castigo demora para vir, pode ter a certeza, Deus está te dando tempo para se arrepender, antes que Ele derrame a sua ira sobre você. Hebreus 12:16 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Faz parte de um pai corrigir o seu filho. Se um pai realmente ama o seu filho, ele vai corrigi-lo. Eu vejo pais que não corrigem seus filhos. Às vezes você pode pensar assim: ele ama o filho dele, né? Ele não quer, não castiga o filho porque ele ama, né? Errado. Por ele não castigar, isso demonstra que ele não ama o seu filho. Mas Deus sim nos ama. Ele castiga, Ele corrige. Quando estamos no caminho errado, quando estamos andando no caminho errado, Ele nos traz de volta para o caminho certo. Às vezes a gente vai ser arredio e não vai querer voltar para o caminho certo. A gente vai espernear, vai chorar, vai fazer manha, vai fazer birra, mas Deus vai te trazer para o caminho certo. Às vezes Ele vai precisar te corrigir. Às vezes Ele vai precisar deixar você passar a necessidade, vai deixar você ser humilhado, ser constrangido, para que você volte para o caminho do Senhor. Ele vai te trazer. Quantos conhecem a parábola da ovelha perdida? Amém? O que aconteceu na parábola da ovelha perdida? Tinham 100 ovelhas, uma se perdeu, e o pastor foi atrás. O pastor, nesse caso, é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele foi atrás até encontrar essa ovelha. E essa ovelha estava machucada, estava ferida. Ele atou os seus ferimentos, colocou em seus ombros e trouxe de volta. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É o Deus que nos resgata, que nos traz de volta. Traz de volta a sabedoria àqueles que estão loucos, que se desviaram. Deus vai trazer correção, mesmo quando os outros estão se corrompendo, dando a falsa impressão de estarem felizes, sem castigo e sem punição. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina desta mulher, e não aprenderam com eles, dizem, vou ler de novo, eu me atrapalhei na primeira vez e me estou atrapalhando de novo nesse texto. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga diante de vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que isso significa, meus irmãos? Aquilo que nós já aprendemos, aquilo que estamos aprendendo, é suficiente.
A gente não precisa buscar coisas ocultas. A gente não precisa buscar coisas exuberantes. A palavra de Deus é suficiente. A Bíblia é suficiente. A gente precisa se apegar a ela. O Senhor está falando: eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza àquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês têm aprendido. 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês sobre a igreja de Tiatira. Uma notícia triste. A igreja de Tiatira não ouviu a repreensão do Espírito Santo e morreu. Ela sucumbiu ao fracasso. Ela durou durante alguns anos, mas a igreja fechou. A igreja se acabou. Porque ela não se posicionou diante da sociedade. Mas eu queria dizer para vocês, a gente já vai encaminhando para o fim. A promessa de Deus ainda é a mesma. A promessa de Deus, que Deus faz, no versículo 26 em diante, ela ainda existe. Ela ainda permanece. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão honrados e receberão autoridade para reinar junto com Cristo. Olha isso, meus irmãos. Olha que bênção. Olha que honra poder reinar ao lado do Senhor Jesus. Jesus, meus irmãos, eu queria dizer para vocês, é melhor do que qualquer outra coisa que o mundo possa te oferecer. Ele é melhor do que qualquer prazer momentâneo que o dinheiro possa comprar. Mesmo que seus pais, a sua família e seus amigos te abandonem, se você for fiel, Ele sempre estará ao seu lado. Ele deseja que você viva uma vida de santidade. Ele deseja que você viva uma vida de comunhão com o Pai. Ele quer te fazer uma pessoa vitoriosa. Ele quer te dar a paz e a alegria verdadeira. Fazer de você uma nova criatura, te dar uma nova história, te dar uma nova chance. Pois você foi chamado para ser diferente, meu irmão, minha irmã. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Você faz parte da realeza, do reino de Deus. Por isso, viva de maneira digna pela qual você foi escolhido. Viva de maneira digna do seu chamado, da sua vocação. Você vai herdar tudo o que existe. Você vai reinar junto com Cristo. Você não é só mais um. Você é filho de Deus. Você é filho do Rei. Você é filha do Rei. Então viva como filha do Rei. Viva como filho do Rei. Como nobreza. Pratique a justiça. Siga os mandamentos de Deus. Se apegue-se à comunhão com o Pai e com os irmãos. Viva de maneira digna pela qual você foi escolhido. Viva para agradar aquele que te salvou da morte e da condenação eterna. Não ceda às pressões deste mundo. Não ceda às pressões do sistema. Ainda que você passe por algum tipo de humilhação,
é em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, você passe algum tipo de humilhação, tenha bom ânimo, pois Jesus já venceu, e você já venceu com Ele. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não ceda às pressões do mundo, não ceda às pressões das amizades, não ceda às pressões dos pais também. Pais incrédulos vão pressionar seus filhos a não irem às igrejas, a não frequentar a igreja, a não ler a Bíblia talvez. Às vezes a sua professora, o seu professor vai te induzir a não servir a Deus, mas se posicione. Às vezes o seu amigo vai rir de você, se posicione. Às vezes você vai perder uma oportunidade de trabalho, porque essa oportunidade era uma oportunidade fraudulenta, que pratica fraudulência, mas por amor a Jesus você vai abandonar. Talvez você vai ter que abandonar um relacionamento que está te afastando de Deus. Talvez você vai ter que abdicar do seu tempo, do seu lazer, para ter comunhão com o Pai. Mas lembrem-se, nós somos mais do que vencedores. E é possível sim viver fiel, mesmo em meio a tantas tentações e provações. É possível sim. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, neste momento, ó Deus, eu reconheço, ó Pai, que eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço, ó Pai, que às vezes eu tenho me importado mais comigo mesmo do que com as coisas do Senhor. Eu tenho, Pai, dado mais ouvidos ao mundo do que à Tua palavra. Eu tenho, Pai, me deixado ser levado, Pai, pelo mundo, pelo que o mundo diz que é certo. Ó Deus, mas estou aqui diante do Senhor, ó Pai, para confessar o meu erro, ó Pai, e buscar reconciliação contigo, ó Pai. Eu preciso de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, perdoe-nos, ó Deus, às vezes em que nós não nos importamos com nossos irmãos, ó Pai. Perdoe, Pai, às vezes em que nós não nos importamos com os necessitados. Às vezes, ó Pai, em que nós fomos orgulhosos, ó Deus, não demos ouvido à Tua palavra, fomos egoístas e não compartilhamos, ó Deus. Ó Pai, eu desejo no fundo do meu coração, a mim e aos meus irmãos aqui, sim, que nós possamos, ó Deus, nos posicionar, sermos pessoas, ó Deus, que se posiciona diante da sociedade, que se posiciona diante das suas amizades, que se posiciona diante do seu relacionamento, que se posiciona diante dos seus pais, ó Deus. Pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Pai, a começar em mim, quebranta corações, ó Deus. E se há pessoas, ó Pai, que estão afastadas do Senhor, pessoas que Te abandonaram, ó Pai, estão vivendo mundo afora, pensando que o prazer vai ser eterno, ó Deus, que o Senhor resgate essa pessoa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga ela de volta, ó Deus, para comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor, comunhão com a Tua palavra, Deus. Ó Pai, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, Pai, para que ainda hoje, Senhor, ela possa tomar essa decisão. Ó Deus, nós não sabemos quanto tempo ainda temos, não sabemos, Pai, quanto tempo ainda nos resta, Senhor. Estamos chegando no fim, ó Pai, desta era, desta vida. Então não há mais tempo para dúvidas, ó Pai. Não há mais tempos para decisões, não há mais tempo para ficar em cima do muro. É hora de nos posicionarmos, ó Deus, é hora de tomarmos a decisão. Eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos contigo, ó Pai. Venha o que vier, Senhor, nós estamos com o Senhor. Nós somos vencedores, já vencemos, ó Pai, já temos a vitória, Senhor. O Senhor já nos deu a vitória, Pai. Que essa seja o motivo e a razão da nossa existência, a razão de vivermos, Senhor, a razão de respirarmos e acordarmos todas as manhãs. Trabalhe em nossos corações, Deus, como o Senhor já tem trabalhado. Pai, aqueles que não puderam estar presentes, o Senhor sabe o motivo, o
Senhor, ó Pai, como a Tua palavra diz, tem olhos como chamas de fogo, e sonda mentes e corações. Eu não sei o que passa, ó Deus, na mente e no coração dos irmãos aqui, Senhor, mas o Senhor sabe. Ó Pai, se há alguém precisando de cura, ó Deus, se há alguém precisando de recuperação, ó Pai, física e saúde, que o Senhor conceda agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Se há alguém precisando de cura emocional, Senhor, alguém que está em depressão, alguém que está ansioso, ó Deus, que o Senhor cure neste momento, ó Pai. E se há alguém também, ó Deus, que precisa de necessidades físicas e materiais, que o Senhor supra agora, ó Pai. Vai suprindo, ó Deus, na vida dessas pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Se há alguém aqui, ó Pai, carente, de falta de amor, de atenção, que o Senhor abrace ela neste momento, Senhor, e cubra com o Teu amor, cubra ela com o Teu carinho, Senhor. Ó Pai, nós queremos Te servir, Senhor, com tudo que somos, com tudo que temos, ó Pai. Molde a nossa vida, molde o nosso caráter, Senhor, para cada vez mais nos parecermos com Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Pai, nesta semana que está por vir. Abençoe a cada irmão, ó Pai. Que o anjo do Senhor os acompanhe. Que a bênção se derrame sobre cada um de nós, cada família, Senhor. Que a paz do Senhor, ó Deus, esteja sobre todos nós, cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. E amém.